estiquei a perninha. Então, assim, falando da linguagem de crianças. Agora, nós, igreja, aqui, ouvir coisas. Paulo chega a dizer que são coisas inefáveis. A nossa mente é pequena para perscrutar a magnitude, a grandeza, a magnificência de Deus. Por isso Jó disse que nós andamos pela orla do conhecimento. E Paulo disse que em parte conhecemos. Você não pode pôr a água do mar em um dedal. Não, eu não estou defendendo aqui a lenda, que eu penso até que é uma lenda isso aí. Os trinitarianos falam que Agostinho, um das patrísticas, que fazia parte da patrística da igreja, diz que um anjo teria aparecido para ele e mandado ele pôr a água do mar e um dedal. Ele disse: não tem condição, não cabe. Aí o anjo falou assim: é o mistério da Santíssima Trindade. A gente não entende, não tem como compreender. Só que tem que aceitar pela fé. Isso é baboseira, isso é falacioso, porque o mistério de Deus, que é Cristo, Paulo diz que ele tem que ser compreendido. Querem que eu cite? Colossenses 2:2: para que os vossos corações sejam consolados e estejam unidos em caridades, enriquecidos da plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus. Cristo! Louvado seja Deus! Mas 1 Coríntios 2:8 diz: coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem subiram ao coração do homem, são coisas que Deus preparou para nós. Ó igreja, o nosso futuro é glorioso. O nosso futuro não é uma tumba gélida. O nosso futuro é o lar celestial. Alegra o teu coração com essa verdade. E Deus, que tudo sabe, constatou que mesmo Paulo, sendo um homem estruturado, ele podia se exaltar com aquelas excelentes revelações. Então Deus permite um mensageiro de Satanás esbofetear Paulo, para que ele não se exaltasse. E sinceramente, irmãos, aquilo lhe custou até abandono. Ao invés de admiração, Demas. Por que Demas abandonou Paulo? Isso o profeta fala na mensagem: a fase presente do meu ministério. Há várias versões sobre o que seria o espinho na carne de Paulo. Primeira versão: um problema físico, uma enfermidade. Segunda versão: oposição, perseguição. Terceira versão: tentação na carne. Tentação na carne, ele era tentado. Aí eles citam lá Romanos 7, que às vezes o bem que ele queria fazer não fazia, o mal que não queria acabava fazendo, e com isso ele sofria. E até quem diz que o fato dele não ter uma esposa, ele era muito tentado e tal. Olha,
Se o fato dele não ter uma esposa, isso fazia com que ele fosse tentado, era só casar-se. Correto? Ele mesmo ensinou que é melhor casar do que abrasar. É melhor casar do que abrasar, apesar de que tem gente que casa e ainda vive abrasado por aí. Só a esposa não é suficiente, né? Tem que estar em internet, tem que estar em site de pornografia. Ô vício degradante. Vício que desagrada a Deus. Salmo 101. Não porei coisas más diante dos meus olhos. Mas o profeta, na mensagem à fase presente do meu ministério, parágrafo 59, ele cita que o espinho na carne de Paulo era sim uma enfermidade física e era nas vistas. Em Gálatas, vocês estão anotando ou memorizando? Gálatas capítulo 4, do versículo 13 ao 15. Ele disse assim: vocês não se importaram com a minha enfermidade, me receberam como anjo de Deus, como o próprio Jesus Cristo. Se possível, arrancaríeis os vossos olhos e mos daríeis. Daí surge o argumento que o seu problema era nas vistas. Porque ele diz: se possível, arrancaríeis os vossos olhos e mos daríeis. E se você continuar em Gálatas capítulo 6, versículo 11, Paulo disse: vede com grandes letras eu vos escrevo. Hoje tem óculos de grau, né? Hoje tem óculos que aumenta. Mas naquele tempo, ele escrevia com letras grandes. E ele orou a Deus. Ele orou a Deus 3 vezes. Igreja, vamos aqui aprender ou reforçar o que nós já sabemos. Nós temos que também ter estrutura para ouvir o não de Deus. Esse filho que tudo que ele pede, o pai dá. O dia que o pai fala não, ele emburra. O dia que o pai fala não, ele emburra. Ele está preparado para enfrentar o mundo? Filho tem que saber ouvir não. Nós também temos que saber ouvir o não de Deus, sabendo de uma coisa, gente: se Deus nega nos dar uma coisa que a gente está pedindo, Ele tem um propósito para o nosso bem. Romanos 8, 28. Todas as coisas. Eu preguei recentemente, uma pessoa mandou uma mensagem para mim: isso está errado. Mas está errado o que? Errado o que Paulo falou? Paulo não disse que todas as coisas são boas. Ele disse: todas as coisas contribuem para o bem dos que amam.